Agora sim. Ah, é que eu tinha esquecido de apertar o verde ali. Tem que apertar o verde pra falar. Agora, agora vocês me escutam como? Assim, ó, tá. Então agora eu vou falar com vocês. Primeiro, vim visitar meu pai aqui, que ele mora em Imbé. E nessa Páscoa, eu dei uma fugidinha assim, mas estava dentro do carro, tá? Eu entrei pra dentro do carro e depois desci direto aqui dentro. Porque a gente isolou ele aqui pra dar uma cuidada. E aí eu vim pra cá. Então, assim, o que eu fiz em casa? Nas próximas aulas eu vou estar dando aula da minha casa, então talvez fique mais tranquilo com a iluminação, tá? Eu preciso depois que vocês me digam se o som tá bem audível. E assim, vai ficar um pouquinho torto, mas vocês vão conseguir ver. De qualquer forma, a cada quadro que eu fizer, eu vou tirar uma foto para botar no grupo para vocês. Beleza? Aí eu vou passar lá pro pessoal. Uh, eu preciso dar alguns recados muito importantes, então eu preciso que vocês estejam prestando bem atenção agora com seus cadernos aí, que vocês tenham tudo para anotar. Olha só, a gente ficou um tempo sem se ver, eu vi vocês uma vez, já tô com uma saudade assim, na verdade eu queria estar vendo vocês, porque faz horas que eu tô dando aula pra câmera só, é bem, é bem triste isso daí. Mas é toda essa situação fez a gente entrar aí nessa situação pandêmica, nessa situação de quarentena. Então, para que a gente possa manter o andamento do nosso conteúdo, a gente teve que vir para vias online. Não dá para a gente esperar, porque a gente viu que a data do Enem não foi adiada e possivelmente, não sei se vai ser ou não, a data da URGS vai ser. Ah, um negócio aqui, se eu fizer assim, ó. Agora fica reto. Desculpa o barulho, pessoal, mas agora tá reto. Melhorou um pouquinho. Então, assim, pra gente não perder o andamento do nosso conteúdo, eu vou seguir por aqui, mas as dicas que eu quero te dar é, lá no teu grupo do Facebook, tem um roteiro de estudos. Se tu não viu, por favor, acessa lá. São 22 pessoas vendo agora aqui. Se vocês rapidamente acessarem o grupo do Facebook, olharem o roteiro, que lá diz exatamente tudo que eu quero para vocês. Depois, dentro do mesmo grupo do Facebook, vocês peguem aquela apostila que eu botei para a turma da noite. Ao mesmo tempo, separem uma hora do dia de vocês, pode ser semana que vem, pode ser, por favor, que seja antes da próxima aula, para dar uma olhadinha nos meus vídeos que tem no meu canal, no meu Facebook também. Também tem lá no grupo de vocês. Então vocês vão ter acesso a tudo isso. Por que eu quero que vocês acessem o canal? Porque lá tem uma aba específica de inorgânica, que é a que eu quero que vocês vejam. Por quê? Porque são conteúdos que caem pouco no vestibular, esse conteúdo inicial, mas é interessante a gente dar uma olhada neles. E tudo que eu falei lá já é importante para que tu consiga resolver suas questões. Eu decidi então dar o pontapé inicial da nossa aula pelo que mais importa para o nosso vestibular. Tipo, a gente vai ter que ver tabela periódica hoje. Por quê? E também a gente tem que manter esse andamento com umas questões que vão cair. Se eu ficar 2 meses perdendo tempo com conteúdo que pode ser que caia alguma vez ou outra, aí eu vou perder muito tempo, muita questão certa que eu tenho dentro da minha prova. Então, assim, dando uma olhadinha naqueles vídeos que eu deixei lá no meu canal, que está no meu perfil e no grupo, dando uma olhada na apostila e acompanhando com a gente aqui as aulas, olhando o roteiro, tu vai com certeza conseguir resolver as tuas questões. Da minha parte, eu estou comprometido com isso, tá? E eu espero que vocês fiquem, segurem a barra, a gente está vivendo um momento difícil. E acho que nada mais justo agora do que sentar a cabeça e aproveitar para sentar a bunda na cadeira e aproveitar a cabeça para estudar, certo? Então vamos dar o pontapé aqui no nosso conteúdo. Eu vou empurrar um pouquinho mais para trás para poder ver toda a tela. Se por algum acaso vocês não estiverem conseguindo me ouvir, eu vou deixar um espaço aqui e vocês vão me dizendo se não estão ouvindo, tá beleza? Pelo amor de Deus, conversem comigo, certo? Vou botar mais pro lado aqui para ver se eu me enxergo direito. Aqui. Então olha só. Aqui no quadro a gente tem já. Eu já deixei pré-preparado o quadro que a gente vai falar hoje sobre tabela periódica.
E basicamente, para a gente entender a tabela periódica, a gente tem que pensar que todo ser humano quer se organizar com alguma coisa. Eu imagino que vocês estejam querendo se organizar para estudar. Alguns, por vezes, não conseguem, alguns conseguem. Porque vocês também podem me perguntar dicas de como se organizar para estudar. Posso dar algumas dicas para vocês. Uh, Como o ser humano sempre tende a organizar as coisas, manter uma periodicidade. Se eu botasse assim, ó, supondo que eu tivesse aqui. Aqui, ó. Eu tenho várias canetas de algumas cores. Não, isso para vocês parece laranja, mas é vermelho, tá? Verde e duas pretas. Então são três vermelhas, duas verdes e duas pretas. Se eu deixo elas bagunçadas, a tendência que eu quero para a organização vai ser tentar aproximar aquelas que são mais parecidas, aquelas que têm uma semelhança, para que depois fique mais fácil de eu identificar e poder escolher a cor que eu quero usar. Porque senão eu vou ficar me perdendo, procurando, toda hora procurando onde é que está a cor que eu quero. Aí o ser humano então vai lá e organiza as canetas de forma a todas as vermelhas estarem juntas, todas as azuis, as verdes, quer dizer, e as pretas. E a partir de agora eu tenho um jeito muito mais tranquilo de conseguir ver tudo aquilo que eu preciso, certo? Só que o que é esse ponto? Quando a gente começou a descobrir os átomos, a gente tinha um monte de átomo para lá e para cá, a gente não sabia onde que a gente ia colocar e que tipo de propriedade ele tinha. Só que até aqui, meados do século XVIII, a gente tinha um conhecimento de uns 30, 40, 90 no máximo elementos. No máximo 90 foi em 89, 1889. A gente tem poucos elementos e eles são distintos, e alguns parecidos, mas a maioria distintos. E a gente tinha que organizar eles de alguma forma a poder bater o olho e conseguir, inclusive, supor o que um outro elemento poderia ter de ação. As propriedades desses elementos elas deveriam ser analisadas e organizadas de forma a elas serem parecidas para todos os elementos, certo? Se vocês não estão entendendo, pode deixar a pergunta aí que daqui a pouco eu falo com vocês, beleza? A primeira tipo de tabela periódica, assim, a mais reconhecida, foi a pelo Dobereiner. E elas eram chamadas de tríades. Separavam os elementos, três elementos, por exemplo, sódio, potássio e o lítio. Esses três, e aí faziam uma tríade com eles, um composto, com uma coluna com três desses elementos, sendo que a massa desses elementos ia ser a somatória daquelas massas ali, daqueles caras. Ou seja, essa tabela do Dobereiner ele separava por a cada três pares, três átomos juntos, lítio, sódio e potássio, por exemplo. Aí depois, o pessoal começou a ver que não dava certo tu separar todos os átomos de três em três, porque faltava embasamento para algumas coisas que iam acontecer, alguns tipos de fenômenos, tipo os gases nobres. Os gases nobres, aqui tem uma tabela, os gases nobres eles ficam no último grupo, vocês não vão enxergar direito, mas também não precisa. No último grupo da tabela, aqui, grupo 18, e esses gases nobres tinham propriedades diferentes do que parecia ter ali dos outros átomos, então começou a dar problema com essa teoria. Tanto que eu nem vou me ater muito nela, não precisa nem saber muito dela, tu pode só saber que aí ele dividia tudo por tríades. Tríades que são três átomos parecidos, certo? Aí veio o cara mais importante. Na verdade foram dois, foi o Mendeleev e o Meyer. Só que o Mendeleev teve mais dinheiro para pesquisa, conseguiu publicar antes. Basicamente eles propuseram uma tabela periódica igual em lugares distintos sem terem cruzado os estudos. Eles chegaram muito perto um do outro. O Meyer e o Mendeleev lançaram o mesmo tipo de tabela, mas o Mendeleev tinha mais voz naquele momento e ele acabou ganhando aí todo o mérito. Hoje tu vê que todo mundo fala que a tabela periódica, aqui mais pra trás, que a tabela periódica veio do Mendeleev, mas o Meyer também fez. A tabela ela surgiu tanto na Rússia quanto na Alemanha ao mesmo tempo, tá?
a mesma tabela. O pensamento distinto de duas pessoas que era o mesmo. Cada um pensou a mesma coisa num canto. E aí, aos poucos foram aperfeiçoando essa tabela do Mendeleev e do Meyer, que eu costumo falar dos dois, porque os dois participaram disso. O tempo que foi passando, foram aperfeiçoando essa tabela periódica e a gente chega na tabela periódica atual. Eu vou vir para cá, que daí tu consegue enxergar aqui. A gente chega na tabela periódica atual, que é essa aqui, ó, que está na minha mão. Vocês não vão ter uma tabela colorida lá na hora da prova, tá? Vocês vão ter uma tabela que vai ser em preto e branco. Mas eu sempre vou mostrar a tabela mais fácil de ser visualizada. Aqui ela está dividida, esses grupos de coisas aqui estão divididos pelas suas propriedades. Então fica mais fácil da gente saber, por exemplo, o comportamento de um átomo. A gente pode usar essas tabelas coloridas e depois lá no fim do ano a gente pega uma preto e branco e não tem problema, porque o principal a gente já vai saber, mesmo utilizando essa colorida. Posso usar uma branca também, mas nesse momento eu tenho só uma colorida aqui para representar para nós. Mas ela é que a prova da URGS ela não vai ter cor, mas tem umas divisões e eu mostro a vocês isso sempre mais perto da prova, eu faço isso. Mostro um jeito lá, uns jeitos que tem na prova, no início, pra gente poder burlar o sistema, tá? 7 linhas horizontais, olha aqui. 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas que representam e são chamadas de períodos e representam o número de camadas que esses caras têm. Bom, pera aí. Para um pouquinho. Tem como falar mais alto? Tem. Não tá me ouvindo? Agora, se eu ficar mais perto do microfone e vocês me ouvem, eu não queria gritar, mas eu posso aumentar o som da voz também. Ver o que tá achando agora. Tá bom, então? Tá. Vou seguir nesse tom de voz, tá? Senão... Tá. Então eu estava falando que esses períodos, esses sete tipos de períodos que a gente tem na tabela, eles representavam mais ou menos o tamanho do átomo. Quanto mais para baixo ele tiver na tabela, mais para baixo tiver, ou seja, começa no 1, aqui em cima. Quanto mais para baixo tiver, maior é o meu átomo, porque mais camadas ele tem. A eletrosfera dele, onde a gente tem os elétrons, a parte negativa do átomo, a eletrosfera dele é maior, tem mais camadas, tem 7. Quando tu chega no 7, no Francia aqui, por exemplo, esse último aqui, ele tem 7 camadas. 7 níveis de energia. Que, quando tu pegar e olhar os videozinhos lá do meu canal, tu vê que eu falo sobre Bohr, e eu falo sobre o que são esses níveis de energia e por que eles existem, beleza? Não te esquece de acessar lá no grupo e pegar o roteiro, que o roteiro tem tudo, tudo que tu precisa para ter um bom embasamento para a tabela, tá? Que é importante, que é um conteúdo que vai sempre cair, sempre. Então essas linhas horizontais elas davam os níveis de energia, as camadas eletrônicas que a gente costuma dizer. As camadas, camada de valência, tu já deve ter ouvido falar alguma vez na tua vida sobre a camada de valência, que é a camada mais externa do meu átomo. A gente tem um monte de camadinhas, a última camada vai ser a camada de valência, tá? A gente também tem 18 linhas verticais, ou seja, colunas. 18, olha só, daqui até aqui são 18. A gente chama isso de grupos ou famílias, tá? A gente chama de grupos principalmente, a prova da URGS vai chamar de grupo, mas também pode falar em família. São as 18 linhas verticais. E o problema, quer dizer, a solução que ela trouxe, é que essas linhas, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tá vendo esse grupo aqui, ó? B, E, M, G, C, A. O grupo de número 2. Esse grupo de número 2 aqui, por estar nessa coluna, a maioria desses elementos, todos eles, têm propriedades semelhantes. Ou seja, se eu botar em água, a maioria deles vai reagir da mesma forma, vai ter o mesmo tipo de ação perante os mesmos compostos. Por quê? Porque são propriedades semelhantes, não iguais. Semelhantes, beleza? E cada um desses grupos aqui vai ter um nome. Na verdade, aqui no meio a gente vai fazer um grande grupo, mas os do lado aqui e os do lado aqui, a gente vai dar nome para eles agora, tá? A gente vai ter algumas divisões da tabela
E todas elas são importantes para que tu consiga fazer a prova. Porque, bom, a primeira vai ser essa que eu vou falar agora, que é entre ser um elemento representativo, são elementos. Depois tem metais, ametais, metais de transição, gases nobres. Depois tem a maior ainda, que é cátion e ânion. Então a gente vai falar de todas as nossas divisões da tabela, mas primeiro eu vou começar com a mais simples e aí eu evoluo até a mais complexa, beleza? Bota o teu ok aí se tu tá conseguindo me ouvir e deixa tuas perguntas aí no chat pra mim, beleza? Pode perguntar. Eu vou fazer o seguinte, 2 segundinhos para tu tirar um print da tela e eu vou tirar a foto do quadro e eu já vou apagar para poder, vou deixar aqui, ó, já aberto na Chef, na Zanzi, para poder colocar as fotos. Beleza? Deixa eu contar um negócio para vocês que eu trouxe um monte de luz, lâmpada para fazer a iluminação da sala, porque lá em casa, lá em Porto Alegre, eu preciso botar um monte de luz. E aí, eu tinha montado todo o esquema da luz aqui. E aí quando eu liguei a luz não dava pra ver de tanta luz que tinha no quadro. E eu cheguei à conclusão que só com a luz do quarto e aquele abajur ali ficou melhor. E essa aqui, botei uma aqui também. Mas eu trouxe 5 luzes e não consegui usar nenhuma. É quando aquele esquema, né? O cara traz tudo que acha que vai usar, não usa nada. Conversem comigo. É tão monótono falar sozinho pra câmera. Melhor, melhor levar tudo e ficar na mão. Exatamente. Foi exatamente isso que a minha irmã falou ali. Bah, eu trouxe um monte de coisa, não usei nada. Então, olha aqui. Ah, pera aí. Não copia ainda. Olha aqui. Eu vou colocar pra vocês a lista aqui. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e potássio. Olha aqui, gente. Existem algumas divisões na tabela, tá? E a gente vai. Deixa eu pegar o roxo aqui. E a gente vai começar falando do grupo 1. Tá aqui, ó. O grupo 1 tá em roxinho aqui, ó. Vocês estão enxergando ele em roxo. Tu tá vendo que tem um elemento que não dá nem pra enxergar. Que bom que não dá pra enxergar ele aqui. Porque é o hidrogênio e ele não faz parte, embora ele esteja aqui em cima, ele não faz parte deste grupo 1. Ele não é nem da mesma cor, ó. Ele tá em branco. Não, não tá aqui mesmo, o hidrogênio tá aqui do outro lado. Que bom. Nessa tabela aqui tá certa, então. Aqui eu tenho todo o grupo roxinho, que é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esse grupo 1, chamado metais alcalinos, são metais muito reativos. Muito reativos. Tanto que eles têm que ser conservados em querosene. Se tu conserva eles em querosene, é de boa, mas se tu conservar em água, em contato com oxigênio, explode e dá uma reação com uma temperatura absurda. Aconteceu uma vez na URGS, pegou fogo num laboratório de química geral, porque tinha lá uma barra de sódio de 1 kg. Eu tô falando aqui ó, de um átomo, de gramas disso aqui, gramas, 4 gramas, já é o suficiente para dar uma reação bem violenta. Imagina 1 kg
de sódio em metálico, assim, em barra. E, na verdade, ele é meio sólido, meio metálico, né? Ele é cristalizado, esse sódio. Aí esse sódio entrou em contato com a água que estava da atmosfera mesmo, a que a gente chama de higroscópico. Eu não vou botar aqui agora porque é uma propriedade da base de sódio, ser higroscópico. Absorve muita umidade do ar. Começou a reagir aquilo e pegou fogo no laboratório. Evacuaram. Foi uma época que eu. Isso foi aqui faz 4 anos já, porque eu estava fazendo uma das últimas provas. Assim. E aí do ano, assim, e aí ela foi cancelada. Quando foi cancelada a aula no meio da prova, que o prédio começou a pegar fogo, eu pensei, bah, vamos cancelar a prova, né? Que nada. Mandaram fazer em outra sala e deixaram o prédio lá se fudendo. Uhum. Olha aqui. Muito reativos. São chamados de metais alcalinos, tá? Já coloquei ali. E conservados em querosene. Mais uma característica. Lá no futuro tu vai ver que formam bases. Depois a gente vai falar de base. Não quero falar de base agora. Só tem que anotar que formam bases. Sabe hidróxido de sódio que tu usa para desentupir a pia? É, tu usa o sódio e a água e forma uma base de sódio. Vão cancelar, deixa eu ver. Vão cancelar a prova na hora do... Não, não cancelaram, só passaram para outra sala. Uma palhaçada aquilo. Grupo 2. Agora eu vou abreviar aqui, ó. Vou botar metal alcalino terroso. Ou seja, além deles serem metais alcalinos, eles são encontrados na Terra, literalmente. Literalmente. Vou botar a listinha para ti: o berílio, o magnésio, cálcio, estrôncio, bário e esse aqui que é radioativo, o rádio. Ah, eu tenho que olhar ali pra tabela porque tu não precisa saber, tá? Eu tô só botando aqui porque como vocês não têm uma tabela aí na mão, provavelmente, eu tô botando os elementos aqui pra ti. Então tu não precisa decorar os elementos do negócio, tu vai receber uma tabela. Tu vai ver onde ele tá. Nem te grila com isso, tá? Características desses caras. Também são bastante reativos. Mas menos que do grupo 1, com certeza. Eles são encontrados na Terra. Outra característica importante, o que será que eles podem formar? Será que eles podem formar base? Tu já ouviu falar em hidróxido de magnésio? Já, né? Formam bases. Formam bases. E no Enem, que não tem tabela. Daí tem que decorar? Não, não precisa. Porque não vai cair muito atomística e tabela na. E a tabela principalmente. Geralmente eles vão te usar uma característica do tipo assim, ah, tu vai ter que saber coisas básicas, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O que que é, qual a diferença de um metal para um ametal? Isso não depende da tabela. Tu não depende da tabela para saber. Tu pode saber onde fica o metal e onde fica o ametal na tabela. Mas tu não tem como saber a diferença entre eles. A propriedade, onde é eletronegatividade, eletropositividade, isso tu só pode ver na hora que tu tá tu sempre pode ver em qualquer momento, mas tu não pode pedir isso na prova do Enem, porque tu não tem uma tabela para enxergar, entendeu? Tu só precisa enxergar isso acontecendo. O raio atômico, o raio iônico. Geralmente eles vão botar, se eles quiserem usar um elemento no Enem, eles vão botar entre parênteses e vão escrever o nome do elemento, o peso dele, a massa, vão botar o número de prótons que ele tem, todas as informações que sejam úteis para tu trabalhar. Fora isso, não vão pedir, porque tabela nem é um conteúdo muito cobrado no Enem. Um dos conteúdos mais cobrados no Enem é a química orgânica. Mas também aqui do que a gente vai ver, a inorgânica, que é essa questão das bases. A tabela é muito importante para URGS, tá?
Muito importante para isso, que é uma ou duas questões certas. São 25. Se tu tem duas de tabela, tu já tem, só falta fazer 23. Deixa eu ver aqui que eu tenho que arrastar para ver o chat. É por causa do número de camada de valência? Não, olha só. É mais reativo sempre que tiver mais deste lado da tabela, ó. Mais perto do grupo 1, grupo 2. Quanto mais pra cá, ó, mais pra cá, mais reativo. Só isso. Não necessariamente tem a ver com a camada de valência. Beleza? Certo? Então vou tirar uma foto aqui. Agora nós vamos falar. Eu precisava falar desses dois grupos, porque eles são dois grupos que a gente vai usar no futuro, tá? A gente não precisa falar dos calcogênios agora, nem dos halogênios, nem do grupo do oxigênio, nada. A gente precisava só falar desses dois, porque para esse vai ser o conteúdo base para que a gente possa despertar aqui a classificação periódica de fato, tá? A gente vai falar então de classificação. Peraí. Dos elementos. A classificação periódica dos elementos, beleza? Vou pegar meu preto aqui. Classificação periódica dos elementos. Olha essa tabela aqui. Essa tabela aqui, tá, que ela tem muita cor, né? Vamos fazer assim. Vamos pegar essa aqui. Ó. Ela tem menos cores. Bem menos cores. Aqui é roxo, verde, amarelo e um verde aqui em cima. Então olha só aqui, pessoal. Com essa tabela aqui. Aí. Aqui em cima eu tenho os meus metais, todos eles divididos em amarelo. Agora não estou mais te dizendo que só esses dois daqui da frente são metais. Agora todos esses que estão em amarelo são metais. Beleza? Antes eu tinha te dito, ó, grupo 1 e grupo 2. Agora é todos que estão em amarelo. Ou seja, tu viu que o hidrogênio está aqui em cima, ó, e ele está em verde, porque ele é um ametal que está em verde. E depois tem em roxo os gases nobres. E aqui embaixo, os metais pesados, estão em amarelo também. Certo? E essas são as divisões que a gente vai ver agora. Beleza? Primeiro que eu vou falar vai ser dos metais. Tá com dúvida, tu me pergunta, por favor. Por favor. Tá? Então eu vou voltar pro meu roteiro aqui. Bom, quando eu pego um metal, o que tu pensa em, fala pra mim aí uma coisa que tu pensa em metal. Qualquer coisa. O ferro, né? O ferro é um metal. Primeira coisa que tu pensa. Ferro, ouro, prata, mercúrio. Ah, mercúrio é metal. Ah, mas é líquido. O único metal líquido é o mercúrio. A temperatura ambiente. Então, assim, metais, tu pensou no ferro. Se eu te dissesse assim, me diz algumas coisas sobre o ferro. Eu tenho certeza que ia me dizer que ele conduz eletricidade. O ferro, quando tu bota na tomada e bota e toca numa ponta, tu toma um choque, não toma? Então eles são. Ah, essa caneta tá muito fraca. Bons condutores. São, né? Bons condutores de eletricidade. Também conduzem um campo, né? Quando os campos magnéticos chama pelo ímã, não chama? Bota um ímã e arrasta o metal, certo? Então ele também tá, tudo tem campo magnético.
Campo magnético. É tri difícil escrever num quadro que não tem linha, gente. Fica bem desalinhado. Campo magnético. O que mais? Sólidos. A temperatura ambiente. O sódio, que tu conhece como sal de cozinha, ele é sólido a temperatura ambiente. Não é branco, ele é mais metalizado. Vocês vão ver, só é branco porque ele está misturado com o cloro, porque na verdade ele é prateado, o sódio. Falando em prateado, a maioria tem cor prateada. Fala pra mim aí no chat, se tu sabe, quais são os metais que não tem cor prateada. São bem poucos, porque quase todos eles têm cor prateada. Vou deixar ali um espaço. Sólidos a temperatura ambiente, conduzem eletricidade. Fala mais aí pra mim. Eu tenho duas características aqui que eu preciso falar para vocês. Uma delas se chama ductibilidade. E outra maleabilidade. Pensa aí o que será que é ductibilidade e o que é maleabilidade. Já pensou, já falou aí os átomos que não têm cor prateada? Os metais que não têm cor prateada? Ouro e cobre. Cobre tem cor, aquela que tu vê dos fiozinhos de cobre que tu faz os enjambres pra... Sabe o enjambres? Eu fiz uns enjambres da iluminação aqui. Eu botei fiozinho de cobre amarrado no outro, aquela coisinha lá de eletricista. Fiz. Depois também dei o ouro, que é amarelo. De resto, meu padrinho, tudo é prateado. Acredite, são bem poucos os metais que não têm um gap de transição prateado. É assim que se diz, gap de transição, energia de transição, cor prata. Emite muita luz. Certo? Outra coisa. O que é então ductibilidade? É a propriedade que eu tenho do meu metal de transformar ele em fio. Exatamente o fio de cobre que eu estava falando aqui agora. O dúctil é a possibilidade de fazer ele virar um fio de cobre. Certo? Não necessariamente só o cobre. Os metais, no geral, têm essa propriedade, certo? Ajeitar aqui o chat. Não conseguindo me ouvir. Esse é o que é? Maleabilidade é a capacidade que eu tenho de formar chapas. Sabe uma chapa metálica? Uma chapa aquelas de metal grandão? Quadradeira? Verdadeiro quadrado aquele, sabe? O quadradeira de metal. Então, maleabilidade. Capacidade de formar chapas. Capacidade de formar chapas. E ductibilidade, capacidade de transformar em coisa. Ou yes or no? Ou yes, né? Bah, agora essa aqui é a mais importante de todas. Elétrons livres. Putz, o que será isso? Elétron livre. Elétron livre é, basicamente, a capacidade que o meu elétron tem. Pode repetir o quê? Já repito. A capacidade que o meu elétron tem de se movimentar dentro do metal de forma livre. Escreve aí no cantinho, ó, entre aspas, nuvem eletrônica. Eu vou botar no chat. Nuvem eletrônica. Vou botar ali, ó. Nuvem eletrônica. Já falo, Jennifer, sobre o negócio ali que eu vou repetir pra ti, tá? Ductibilidade e maleabilidade eu já repito.
Essa nuvem eletrônica é a capacidade do meu elétron se movimentar de um lado para o outro. Eu vou tirar uma foto do quadro aqui e vocês vão poder ver a representação do elétron ali agora. Olha aqui. O elétron livre, imagina o meu metal aqui, ó. Aí tá aqui o meu eletrinho. O elétron livre quer dizer que um está se movimentando para cá, o outro está para cá, o outro está para lá, tudo desorientado, deslocalizado, livre. Esse elétron livre é o que permite que eu tenha a minha condução da corrente, condução do campo. É por causa do elétron livre. Certo? O que é ductibilidade, portanto? Ductibilidade é a capacidade. Eu vou botar aqui, ductibilidade, capacidade de formar fio. E a maleabilidade, capacidade de formar chapas. Tá aí, no chat pra vocês. Eu não tinha muito espaço ali e a gente vai fazendo como pode, né? Estamos de quarentena, não aguento mais. Dúvidas sobre aqui? O que mais? Me diz mais alguma característica que eles possuem. Brilho metálico. Brilho metálico. Estes metais apresentam brilho. Ah! Quando tu pega um metal na mão, geralmente tu sente ele pesadinho, né? Ele não é sempre tão leve. Nunca, quase nunca tu vê um metal muito leve. Que a maioria é denso. Denso ou pesado. Certo? Olha aí o quadro. Esse aí são as características do meu metal. Tranquilo? E assim, ó, agora eu vou fazer um desenho aqui meio rapidinho da tabela. Imagina se ela fosse assim, tá? Tem o último grupo aqui que a gente chama de 18 dos gases nobres, que eu vou excluir. Excluir aqui os gases nobres. Em verde, de forma meio esdrúxula, eu fiz essa cor aqui, essa região. Essa região eu vou chamar de região de ametais. Ametais, vou botar em preto, não dá dando para ler o nome aqui. Ametais. Eu vou botar a foto do quadro também, não se preocupem, tá, gente? E toda essa região aqui, vou botar em laranja. Toda essa região em laranja fica conhecida como a região dos metais, tá? É como se eu tivesse tendo isso aqui, ó. Tivesse tendo é bom, né? Isso aqui, ó. Basicamente eu fiz isso aí, né? Essa é uma representação esdrúxula, mas que te ajuda com a tabela, tá? Dúvidas? Bom, eu não vou iniciar metais com 2 minutos de aula para dar. Embora eu gostaria de passar dando muito tempo de aula aqui, porque a gente tem um tempo aí para recuperar. O jeito que eu te aconselho é botando ali naquele canal e vendo todos os vídeos de inorgânica. Não precisa ver de orgânica, pega o roteiro, por favor. Porque orgânica a gente vai ver lá na frente,
tá? Menos que tu queira já adiantar alguma coisa também, pode ficar vendo. FQ, Físico-Química, tá um pouquinho lento, porque eu tô saindo menos vídeos de Físico-Química, tô focando mais em vocês da inorgânica e na turma da manhã e tarde, que é a orgânica, só orgânica. Tô focando muito para dar conteúdo para vocês. Então vocês, por favor, olhem o canal. E a gente parte da próxima aula, na próxima sexta, com aula sobre metais. Tudo isso eu vou ir colocando no canal à medida que a gente vai estudando. Beleza? O próximo vídeo que eu vou botar lá vai ser de tabela. E aí vocês vão poder revisar isso aqui. Se vocês olharem o vídeo que tem antes lá, vocês vão ter um bom embasamento para a aula de vocês de tabela aqui. Te digo ainda mais, esse conteúdo aqui é o que vai cair na prova. A partir daqui, começando a estudar aqui comigo, a gente mantendo um ritmo, a gente vai se sair bem na prova, tá? Valeu aí pelo respaldo do canal, vocês sabem que é roots, eu não tenho muito recurso, tô fazendo os enjambres da iluminação. Vou deixar aqui pra vocês, ó, o meu Instagram, caso vocês queiram, lá eu também posto dicas. Eu tenho esse, que é o meu Instagram onde eu posto dicas, e esse aqui é o meu pessoal, se vocês quiserem lá depois conversar, dar dica, perguntar sobre o canal, esses dois aí eu posso falar com vocês, certo? Quero também desejar uma feliz Páscoa. Vou tirar foto dessa parte aqui do quadro também. Então eu estou fazendo e mandando para a secretaria. Aproveitar que vocês estão terminando então o dia hoje e desejar uma feliz Páscoa, né? Vocês merecem descansar. Amanhã vocês acordam e dão uma estudada. Se vocês precisarem de ajuda para organizar o estudo de vocês, não hesitem em conversar comigo que eu posso ajudar vocês. Tá bom, gente? Tô com uma vontade enorme de estar na sala com vocês. Vocês não sabem. É horrível falar para uma câmera. Na verdade, eu agora botei a minha imagem ali, eu me enxergo, né? Porque daí pelo menos eu tô dando aula pra mim. Mas é barra. Sério. Vou tirar a foto aqui. Então, se quiserem perguntar alguma coisa, se não, desejo uma feliz Páscoa e um ótimo final de semana pra vocês, gente. Beijão, tá? Podem falar comigo aí no chat se precisar. Tirar a câmera. Tchau, tchau.